aí, tudo bem? E aí, vamos falar mais um pouquinho, conversar, ter mais alguma reflexão para nossa mente, para a gente descobrir algumas coisas, falar sobre algumas coisas? Bom, o tema que eu me proponho a falar agora é sobre fé. Fé é um tema, uma palavra pequena, com algumas coisas fáceis, simples de se falar, mas não de se viver. Pois é isso mesmo, a fé ela é bem simples de se falar, mas viver de fato não é. O que eu estou fazendo aqui é exatamente isso, fazendo a parte bem mais fácil. É evidente que quando a gente fala de fé, a gente não consegue se esquecer de Hebreus 11:1, que vai nos levar ao conhecimento de lembrar, na lembrança, de dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, com a convicção dos fatos que não se veem. E o texto é lindo, maravilhoso, verdadeiro, mas a fé de fato não é tão simples assim, não. Tanto é que nós temos até como grande exemplo, né? Temos como grande exemplo Elias. Elias, o grande homem de Israel, um dos ícones de Israel, que foi aquele que derrotou profetas e uma nação. Profetas porque adoravam outro Deus e uma nação por uma incredulidade naquele momento. Afinal de contas, você não pode imaginar que o povo de Israel estava ali olhando para o monte naquela batalha profetas versus profeta, crendo que o profeta de Deus iria vencer. Não, na verdade eles estavam tentando descobrir o que ia acontecer, né? O que iria acontecer. E Elias foi um homem de tamanha fé que venceu aqueles profetas. Mas, tão logo passou-se esse fato, esse ocorrido, o que aconteceu? Jezabel simplesmente, uma única pessoa, uma única mulher, falou que iria matá-lo e ele fugiu. Então isso nos mostra, porque Tiago diz, né, lá em Tiago 5, de que Elias era um homem como nós, em sentimentos. Ou seja, isso mostra que nós podemos viver dias de muita fé, mas também podemos viver dias de pouquíssima fé. E isso, aliás, não só nos mostra de que nós podemos, mas de que nós vivemos. Então, como ter uma fé inabalável? Como chegar no ponto de caminhar em fé verdadeira? Né? Como poder andar até mesmo sobre as águas, se necessário? Bom, aí a gente tem aí algumas coisas, alguns padrões que a gente precisa sempre lembrar para a gente poder viver, porque afinal você tem que se recordar sempre de que a sua fé não vai ser forjada e não vai ser demonstrada nos seus momentos bons. Não vai ser no momento que você conseguiu comprar um carro, não vai ser no momento que você conseguiu comprar uma casa, ou que você passou num concurso, enfim. Momentos de alegria, a fé não precisa ser demonstrada. A fé vai ser demonstrada nos momentos de fraqueza, ela vai ser exigida nos seus momentos de dores, de angústia, de aflições, de tribulações. Aí é onde a fé vai realmente ser demonstrada. Não é com uma despensa cheia de alimento que você vai demonstrar sua fé. Muito pelo contrário, a sua fé vai ser demonstrada quando simplesmente você não tiver nada na despensa. É isso que irá acontecer. Então, como ter essa fé inabalável? Como chegar nesse ponto? Bom, em primeiro lugar, nós podemos lembrar, né? Podemos tratar a fé no conceito como diz como diz a palavra para nós, né? Também no livro de Tiago, que ele diz o seguinte: qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Então, isso já é um ponto a se pensar e a se refletir. Precisamos ter obras para mostrarmos a nossa fé. Nossa fé não apenas procede do nosso falar, mas das nossas obras, nossas ações, por aquilo que nós fazemos. E que ações que são essas? Bom, essas ações elas se colocam sobre duas circunstâncias, tá? A, a primeira é que a gente precisa lembrar que a fé ela não vem de nós, ela não se cria, você não consegue cultivar fé. A fé é um dom de Deus. Lembra em Efésios que fala que pela graça a gente é salvo mediante a fé,
e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a fé não é nossa, não somos nós que cultivamos a fé. A fé é algo que vem de Deus. E o segundo ponto, e aí, é a nossa obediência a Deus. Sim, quanto mais obedecemos a Deus, quanto mais caminhamos em intimidade com Deus, mais nós temos fé. Afinal de contas, como o Salmos diz, né, a intimidade do Senhor revela os seus mistérios. Quem o busca, o encontra, e ele revela verdadeiramente. E, como diz também a palavra, em Hebreus 11, um pouquinho à frente de Hebreus 11:1, em Hebreus 11:6, a palavra vai nos dizer que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, está conseguindo entender um pouco desse vislumbre rápido e resumido sobre a questão da fé? A fé é isso, é você ter intimidade com o Senhor, é você buscar essa intimidade. A fé é você ser obediente à sua palavra, é mediante isso que você vai se estabelecer em fé. Fé não basta apenas você dizer, eu creio, porque você pode muitas vezes não estar apenas crendo, mas tendo apenas uma simples esperança. A fé ela vai ser fundida em você e trabalhada sempre na sua obediência a Deus. Quanto mais obediente você estiver sendo, mais fé vai estar sendo acrescentada a você. Porque, novamente, como diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas antes você lembra, não é? A fé não vem de vós, é um dom de Deus. Então, parece que existe uma desconexão sobre isso, mas muito pelo contrário. Isso é tudo conectado. Quanto mais intimidade e obediência ao Senhor eu caminho, mais fé me é acrescentada. Então eu mais caminho sobre a fé. Portanto, a sua fé ela sempre vai ser testada em pontos de obediência a Deus, tá? Por mais que você possa pensar, mas em questões de saúde, sim, obediência a Deus, a sua fé vai ser testada na questão muitas vezes de você entender que Deus pode curar, como pode não curar, pode trazer um milagre, como pode não trazer um milagre. E aí é um outro sentido mais amplo que não quero tratar aqui no caso. Mas a fé é sim sempre tratada no quesito de obediência a Deus. Outro ponto, trabalho profissional. Quantas vezes você nega coisas que te pedem, ou te solicitam, ou que mandam você fazer, porque você sabe que aquilo desagrada a Deus? Né? Isso é uma questão de fé. Você olhar e falar não. Muitas vezes você vai ser colocado a se expor e a se negar a si mesmo, ou então até mesmo a fazer aquilo. Isso vai depender tudo da sua fé, o quanto de fé você tem. Muitas vezes você se entrega às coisas do seu trabalho, do seu mundo, porque você sempre se coloca a pensar, mas se eu não fizer, será que eu vou ganhar promoção? Se eu não fizer, será que eu não vou ser mandado embora? Então, ou seja, isso sim é também uma demonstração da sua fé. Então, o princípio da fé está sempre na obediência. Obediência a Deus, obediência à sua palavra. Porque assim você o agradará, obedecendo a Deus. Lembra da palavra quando diz que nós devemos ter a vontade de agradar a Deus e não a homens? Pois bem, quando você tem essas atitudes, essas obras, como o Tiago diz, essas ações de fé, então é que você está agradando a Deus, porque você está entendendo que Ele é galardoador da sua vida. Então que, diante de todo esse exposto, para ficar já finalizando, que você entenda isso. A fé, ela é algo que está ligado com a obediência a Deus, com sua obediência, com seu amor, com seu temor a Deus. Quanto mais você, nos momentos difíceis, nos momentos em que você é testado, quanto mais você obedece a Deus, mais você demonstra que você tem fé nele e não em homens. E isso é o que vai agradar a Deus, e isso é o que demonstra as suas obras. Tá? Quanto mais você
expõe-se ao amor, ao perdão, enfim, a coisas muitas vezes até que você não gosta, não tem aquele primeiro prazer, mas por obediência e amor a Deus você faz, mas você demonstra da sua fé em Deus. Então que você possa ter uma fé inabalável, que você não viva diante de uma fé desobediente, porque aqueles que ouvem a Deus, mas não trabalham na sua fé, têm grande preço. Apenas para fechar mesmo agora de uma vez por todas, muitas vezes a gente quer ouvir muitas coisas de Deus, a gente quer ouvir palavras, né? Ah, Deus, para onde eu vou? O que eu faço? O que eu deixo de fazer? E isso a gente tem que entender que de certo modo tem os seus perigos, porque quando Deus fala, se você não obedece, se você não tem a sua fé sobre aquilo que Ele falou, o preço é muito maior, a cobrança é alta, o preço é grande. Então, porque você não teve fé sobre aquilo que Deus te falou. Então, que você entenda isso. Fé é obediência a Deus. Fé, você vai ser testado sobre as coisas que concernem a obediência a Deus. Fé, quando Deus fala, você tem fé e obedece. Então que você fique com essa palavra e que isso possa iluminar o teu coração, que isso possa ser fruto sobre a sua vida. Ok? Para você um grande abraço e que você possa ter fé. Fé inabalável e fé sem ser desobediente. Uma fé obediente. Para você um grande abraço. Até mais.